Pessoal, a pressão do parlamento contra o governo Lula está cada vez mais acirrada. Você precisa entender o seguinte: o governo precisa do Congresso. O Congresso vem entrando em conflito constante com o governo. O Padilha é o responsável por dialogar com o Congresso. Não consegue. O Lira quer retalhar. E outros deputados fortes e independentes não querem nem ouvir falar do Lula, como é o caso do Pedro Lupion. O Pedro Lupion é o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio e está revoltado com o Lula, principalmente por causa das invasões do MST e do apoio do governo Lula a esse pessoal que o agro detesta. Olha só o que escreveu o Pedro Lupion. E pasmem, após invadirem criminosamente 24 áreas, os invasores do MST ganharam do governo uma prateleira de terras, programa de reforma agrária, entre aspas, do Planalto. É a prova cabal de que o Brasil do PT o errado é certo e o crime, se cometido pelos aliados, compensa. É assim que funciona. Então, o que aconteceu? O governo Lula fez um anúncio de que vai liberar 23 milhões em imóveis, né? Ou mais, não me recordo, em imóveis rurais, para que ele possa tá liberando isso para os seus aliados do MST. E aí, no momento em que essa turma do MST precisa ter repressão, eles estão tendo incentivo do governo. E aí é lógico que a Frente Parlamentar do Agro não consegue dialogar com o atual governo. E sabe, na gestão anterior, o agro tinha um diálogo impecável com o Bolsonaro. Tanto é que onde o Bolsonaro vai em evento agro, ele lota. A Câmara dos Deputados já está programando aqui uma resposta contra essas ações do MST. A deputada Caroline de Toni, ela publicou trecho de uma reportagem da revista Oeste. Assiste aqui comigo. A Câmara prepara uma reação às invasões de terra. Nesta terça-feira, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Caroline de Toni, vai colocar em pauta projetos contra ações do MST. Um dos projetos propõe que o dono de uma terra invadida possa pedir auxílio de força policial sem precisar recorrer a uma ordem judicial. Pessoal, esse projeto é impecável. Esse negócio de você precisar recorrer à força policial, recorrer ao judiciário, para o judiciário depois definir se pode ou não pode, não tem esse argumento. É proprietário? Está aqui o registro. Está aqui o registro. Ou sou o possuidor? Está aqui, ó, o contrato de aluguel. Está aqui na minha mão. Pronto. Está aqui policial, pode atuar. Tira os invasores. Porque o invasor é um invasor. E a pessoa que tem o direito de propriedade, de uso, de posse, está garantido pelo seu direito. Então esse projeto é impecável, tem que tirar o judiciário dessa jogada. Sim, é crucial que esse projeto seja aprovado. E também tem um outro também que é muito bom. Bastando apenas apresentar a escritura do imóvel. Já o outro texto exige que movimentos sociais devem ter personalidade jurídica para regular o seu funcionamento. A Câmara prepara... Pois bem, personalidade jurídica para regular o seu funcionamento garante que as pessoas que participam desses movimentos sociais e que cometem excessos possam ser punidos, inclusive, pela personalidade social desse movimento. E isso é necessário. O movimento tem que ter, assim como uma associação CNPJ próprio, senão é criminalidade bruta mesmo. E isso dá até maior autonomia para dialogar com o governo. É interessante. A Caroline de Toni escreveu o seguinte: ninguém aguenta mais essa enxurrada de invasões. A reação da Câmara dos Deputados frente às invasões do MST é urgente e necessária. Está na pauta CCJ 2 projetos para inibir as ações dos terroristas do campo. E aqui ela fala que é uma resposta justa e necessária. Outra questão também que está causando um conflito, e o Lula parece que ele aposta nas coisas mais insanas que você possa imaginar. Outra questão que, sabe, estranho, é isso aqui. O Lula, ele quer apostar que os grupos religiosos, católicos e evangélicos apostem e deem apoio a ele no veto das saidinhas.
membros do governo Lula estão procurando grupos católicos e evangélicos que trabalham em presídios para que saiam em defesa do veto presidencial que mantém as saidinhas temporárias de preso. Sabe aquele pessoal que trabalha nos presídios, fazendo a evangelização nos presídios? Pois é, o Lula quer que eles saiam em defesa, dialogando com grupos evangélicos e católicos para manter a saidinha dos presos, gente. Não dá, né? Então, assim, é aquilo que o Lupion falou, da primeira matéria que eu disse para vocês. No governo Lula, o certo é errado e o errado só é certo se for cometido por um deles, né? E se torna certo. Então, assim, é insano demais. Olha só, o pessoal que apoiou o Lula já está colocando a marcha ré. O Bruno Zambelli fez uma publicação sobre o Armínio Fraga. Aqui é a publicação do Armínio Fraga antes das eleições e depois das eleições, da série Os Arrependidos. Meu nome é Armínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção, esse voto espelha as minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia, e no fundo ele procura responder uma pergunta muito simples: quem é que nós queremos ser? Bastante estresse no mercado. Esse governo de Lula 3 está mais próximo de Lula 1, do segundo mandato, ou das gestões da ex-presidente Dilma Rousseff? Eu acho que está mais para Dilma, infelizmente. E isso, para mim, é um erro que já deveria ter sido incorporado, né, a forma de se conduzir as coisas no Brasil. Todo mundo tem raiva da pobreza, eu tenho, imagino que a esmagadora maioria das pessoas tenha. As pessoas gostariam de ter mais oportunidades, gostariam que o país crescesse mais, crescesse gerando renda para os mais pobres também, para a classe média, tudo isso, tá? Eu acho que o que está sendo feito aqui é uma repetição de erros, enquanto que o grande acerto do Lula contra o Lula, na verdade, foi pegar o programa do PT e rasgar e jogar no lixo. Foi mais ou menos isso que ele fez na área econômica. Pois é, você consegue perceber na área econômica a tristeza que é. E assim, eu fico admirado como economistas fizeram uma aposta de que a solução da economia será colocar um governo gastador, como é o governo Lula, à frente do nosso país. Então, assim, é insano você pensar que essa poderia ser uma aposta minimamente plausível, né? Minimamente plausível. Vamos lá. Vamos falar de algo grave aqui. Olha isso aqui. Operações do Ministério Público em São Paulo cumprem 57 mandatos e mira vereadores ligados ao PCC. O Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo iniciou nas primeiras horas desta terça-feira a Operação Multidia, um desdobramento da primeira ação da semana passada que mira um grupo criminoso ligado ao PCC. Sabe por que isso aqui é grave? Olha a outra matéria aqui. MP investiga a ligação do PCC com prefeituras e câmaras em São Paulo e faz operação contra fraudes de 200 milhões, em especial também fraudes da Previdência, fraudes de licitações, entre tudo isso, ligados ao PCC. Essas duas matérias que eu trouxe para vocês são para demonstrar o quanto o crime organizado se emparelhou do sistema político brasileiro e sim, nós já estamos quase que podendo nos considerar um narco-estado. Um estado comandado pelo crime organizado. Então, assim, essa turma do PCC, essa turma do Comando Vermelho, eles arraigaram dentro do judiciário, dentro da política, dentro das prefeituras, dentro do serviço público, dentro da polícia. E, meu amigo, é um caminho quase que sem volta. E se não fizer isso aqui, que é o enfrentamento como a polícia de São Paulo e o Ministério Público está fazendo, a coisa não vai se resolver nunca no Brasil. Então, é um trabalho que está sendo feito aí para bater, tem que combater isso aqui, tem que chegar na grana, tá? Tem que chegar na grana. Vamos lá, outra matéria que eu preciso discutir com vocês. Essa aqui da Gazeta do Povo. O governo revê meta após 7 meses de arcabouço fiscal e desiste de superávit para 2025. Lembra que eu falei no último editorial que para mim o governo do PT é igual a placa de boteco? Fiado só amanhã? Pois é. O governo começa
dizendo que em 2025 nós íamos ter lucro e superávit, né? Que em 2023 a gente ia ter déficit zero, 2024. Já mudou o tom. Nós vamos ser deficitário de novo em 2024. 2025, que era para ter lucro, vai estar no zero. A hora que entrar 2025, vai pular para 2028, 2026. Então, assim, é um buraco sem fundo que, igual o Armínio Fraga falou ali, que confiava que o governo ia fazer a diferença, que ia ser diferente, e no final, meu amigo, não resolveu nada. E até hoje, o que me mata mesmo é que eles permanecem jogando a culpa no Bolsonaro. Dá uma olhada na previsão aqui da Globo News, né, sobre os recursos, né, sobre a economia brasileira, e vê de quem é a culpa. A equipe econômica tinha aquela expectativa, né, apesar de tudo que o ministro Haddad disse há pouco, né, ele trouxe na visão dele números muito positivos para a economia brasileira, tinha uma expectativa de um superávit, né, a partir do ano que vem, quer dizer, está jogando isso para 2026 e pode ser que não aconteça nem dentro dessa gestão do presidente Lula? Então a gente está vendo uma situação, Tralha, em que vai ficando difícil a credibilidade da área econômica em manter essa palavra, porque a gente sabe, um governo gosta de gastar em ano eleitoral e aí a gente tem que olhar para o ano que vem já como uma prévia de 2026. Porque a tese do PT e de gente de fora do PT é que a situação estava tão dramática no governo Bolsonaro que o próprio mercado entenderia se o governo não apresentasse metas tão arrojadas como o Haddad apresentou, mesmo com a grande possibilidade de não conseguir cumpri-las. Piada pronta, né, pessoal? Vamos lá. O governo entregou a situação para o governo Lula em superávit. Os gastos do governo Lula com porcaria aumentaram estrondosamente. Teve diminuição, para você ter noção, teve diminuição na segurança pública, corte na saúde, na educação básica e aumento escancarado, 16 bilhões para artistas. O que está tendo de cargo, sabe, aglomerado dentro desse governo PT, não está no gibi, é muito. O que está tendo de gente fazendo palestrinha, levando 35, 40, 50 mil em universidade, em estatal, em organizações públicas, não se conta. Então, assim, é algo insano e a tendência é só piorar. O governo agora quer aparelhar mais, já saiu uma nota agora dizendo que o governo quer soltar mais 7 mil cargos para o serviço público. Para quê? É o aparelhamento do Estado, vai colocar gente dele, vai colocar gente ali que vai defender o Estado e bancado às custas do dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte. Isso aí, gente, a equação é sempre negativa para o Brasil. Então, no final das contas, a gente paga tudo isso. O governo gasta e a culpa é do Bolsonaro. Deu para vocês entenderem bem como funciona. Por fim, mas não menos importante, você está sabendo que o Lula, dentro da sua democracia, pegou a juíza Gabriela Hardt, mais 3 desembargadores que condenaram o Lula, e eles foram afastados pelo CNJ. Então, dentro da democracia do Lula, 4 juízes que condenaram o Lula foram afastados por um juiz indicado pelo Lula, que é o Salomão, do STJ. É insano, né? O que chamou a atenção, e assim, as críticas são feitas e elogios quando necessários, é que o Sérgio Moro, que era o símbolo da Operação Lava Jato, boca de siri, nem um pio, Moro silencia sobre o afastamento de ex-colegas da Lava Jato. O Sérgio Moro quer se descolar da Lava Jato. A única coisa que ainda podemos dizer de mérito grande do Moro foi a Lava Jato, porque como político é uma decepção, uma vergonha. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, ignorou solenemente o afastamento da juíza Gabriela Hardt e sua sucessora nos julgamentos da Lava Jato e de outros 3 magistrados nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. O grupo é suspeito de cometer irregularidades nos processos da operação. O plenário do CNJ julgará nesta terça-feira a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que afastou os magistrados. Foram alvo da decisão a Gabriela Hardt, juíza substituta que substituiu o Moro, na 13ª Vara de Curitiba, o juiz Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela Lava Jato, e Thompson Flores e Loraci Flores,
de Lima, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo Salomão, os magistrados descumpriram decisões do STF e violaram regras do cargo em julgamentos relacionados à Lava Jato. Pois é. O Moro se calou, ficou quieto, em silêncio, ou seja, se é para derrubar, derrubem eles, mas não mexam comigo. Eu já consegui uma vitória no TRE lá, então eu não vou fazer mais defesa da Lava Jato, porque senão eu estou mexendo com o Supremo Tribunal Federal aqui. Pois é. Certo não é, mas é comum de acontecer no Brasil esse tipo de coisa, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Vejo vocês daqui a pouco. Papai do Céu abençoe todos nós que estamos aqui acompanhando tudo isso, incautos aqui, assustados com o que está virando no nosso Brasil. Tá bom? Abraço. Vejo vocês no próximo editorial.